A paz do Senhor Jesus, adolescentes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de iniciar nossa aula, eu quero dar um bem-vindo à nossa irmã Raquel, porque agora ela vai fazer parte da nossa sala dos pré-adolescentes. Seja muito bem-vinda, Raquel, e continue respondendo as questões que eu vi que na semana passada você me entregou. Muito obrigada. Então vamos para a nossa lição. Hoje a lição 2, o convívio entre irmãos. A gente vai falar sobre os irmãos de sangue e também os irmãos da igreja de uma forma geral. Quem nunca brigou ou ficou chateado com um irmão ou uma irmã? Aqui eu estou pensando no irmão da sua família, né? Não os irmãos da igreja, pensando de uma forma familiar. Eu acredito que todos que têm um irmão, uma irmã, já brigou ou já ficou chateado com ele. No meu caso, eu sou filha única, então eu nunca pude brigar com o irmão ou com uma irmã. Mas eu tenho certeza que quem tem irmãos, às vezes sempre sai uma briga, fica chateado, tem uns ciúmes, alguma coisa, né? Sempre acontece. E devemos sempre evitar brigas e confusão. Isso não é do agrado de Deus. O Senhor, Ele quer que nós vivemos o quê? Em união. E está lá em Salmo 133, do verso 1 ao 3, diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe quando os irmãos falam que Deus ordena a bênção onde há união? É com base nesse versículo, nesse capítulo, melhor dizendo. Então nós devemos estar sempre unidos para que o Senhor venha derramar a sua bênção. Amém? Vamos lá. Exemplos de irmãos na Bíblia. Vamos falar sobre os primeiros irmãos que existiram, né, na humanidade, que foi quem? Caim e Abel. Eles eram filhos de quem? De Adão e de Eva. O Senhor, né, pediu a oferta, o sacrifício, e eles foram oferecer. E Caim, ele era lavrador de terra, e Abel era pastor de ovelhas. Então, o que eles tinham que fazer? Oferecer o melhor, a primícia, né, para o Senhor. E o que aconteceu? Eles foram oferecer ao Senhor, e o Senhor não aceitou que é a oferta de Caim, mas aceitou que é a oferta de Abel. Caim ficou muito bravo, ficou irado. E aí o que ele fez? Ele matou o irmão dele, né? E isso é considerado o primeiro homicídio, né, na Bíblia, na vida, né, na humana. Esse foi o primeiro homicídio. E é uma coisa muito triste, porque é o que? Entre irmãos, né? E por um motivo assim de ciúmes, ficar irado. E por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim, tendo em vista que Caim também ofereceu? É porque Abel ele ofereceu com sinceridade, com afeto, com amor, com carinho, colocou o melhor para o Senhor. E já Caim não fez isso. Faltou o quê? Sinceridade, faltou amor. Ele fez o quê? De qualquer forma. Ele ofereceu, mas de qualquer jeito. Se nós trouxermos para os nossos dias de hoje, quando nós vamos louvar, orar, fazer a obra do Senhor, as coisas na casa do Senhor, nós temos que fazer com Abel, com carinho, com sinceridade, com fé, com amor, e não fazer de qualquer jeito, porque senão Deus não vai aceitar. Isso é muito triste, né? Quando a gente oferece algo e a pessoa não aceita. Lógico que tem momentos que a gente está triste, que a gente está chateado, às vezes está cansado, somos humanos. Mas nesse momento a gente tem que ser sincero com o Senhor. Senhor, hoje eu estou cansado, hoje eu estou chateado, e o Senhor vai te ajudar. A Bíblia também fala que quando a gente vai oferecer um sacrifício, nós vamos adorar ao Senhor. Se a gente estiver chateado com algum irmão, ou o irmão chateado com você, você souber disso, você tem que ir lá e fazer as pazes com o seu irmão. Pelo menos tentar fazer as pazes com ele. Porque senão o Senhor não vai aceitar o seu sacrifício, né? O seu louvor, a sua adoração. Então que venhamos viver o quê? Em paz. E a Bíblia diz que Caim ele ficou muito bravo, ele ficou irado, né? O semblante dele até caiu. Está lá em Gênesis 4:6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Com certeza, se Caim ele tivesse ficado triste, ficasse nervoso, depois se arrependesse, né? Com certeza, e oferecesse novamente um sacrifício, o Senhor receberia. Mas Caim ele não fez isso, ele ficou tão bravo, tão irado, que acabou matando o seu irmão. A Bíblia diz que nós podemos irar, mas nós não podemos pecar. Quer dizer, tem momentos que a gente vai ficar bravo,
Mas isso não pode ser uma constância, tá, adolescente? Eu sou bravo, eu sou nervoso mesmo. Comigo não pode ser assim. Não é dessa forma que Deus se agrada. Em alguns momentos a gente pode até ficar bravo, mas isso não te dá o direito de pecar, de fazer coisas erradas. E que foi o que Caim fez. E aí, privilégio ou justiça? Será que Deus privilegiou Abel ou Deus foi justo aceitando a oferta de Abel? Com certeza, Deus ele foi justo, porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Não é porque Abel era o queridinho de Deus. Não, não é isso. É que Deus viu a sinceridade do coração de Abel e não viu isso no coração de Caim. Porque alguns podem falar assim, é porque Deus ele gosta demais de algumas pessoas e outras Deus não gosta. Isso não é verdade. Deus ele ama todas as pessoas, mas ele também conhece o coração de cada uma. E ele é o que? Justo. Muito justo. E a Bíblia diz, lá em Gênesis 4:7, que Deus falou para Caim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Quer dizer, Caim, se você tivesse oferecido da forma correta, será que não ia ser aceito? Lógico que ia ser aceito. Mas, infelizmente, ele acabou matando o seu irmão. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. E trazendo para os dias de hoje, tem irmãos que brigam entre si porque acham que o pai ou a mãe privilegiou o outro mais do que ele. Mas será que é isso? Será que o outro irmão, né, que recebeu talvez um benefício, um reconhecimento dos pais, será que não é porque ele é educado, ele é obediente, ele honra o pai e a mãe, como a gente estudou na aula passada? Então tem que pensar, tem que avaliar. Talvez você fale assim, irmã Renata, mas eu faço todas essas coisas, mas o meu pai gosta mais do meu irmão. Se você acha isso, olhe ao Senhor, converse com seus pais, analise a situação, mas não entre em confusão, não entre em briga, em contenda. Ao contrário, leve tudo ao Senhor e você vai ver que o Senhor vai fazer o melhor por você. Amar e perdoar os irmãos. José foi vendido pelos seus próprios irmãos e passou por muitas situações difíceis, mas Deus lhe deu vitória e ele se tornou governador do Egito. Aqui é o que? A história de José, que era filho de Jacó. Ele foi vendido pelos irmãos. Né? Os irmãos não gostavam dele, tinha um pouco de ciúmes. A Bíblia revela que realmente Jacó, ele gostava bastante de José porque ele era o filho da velhice dele, mas não que ele maltratava os outros irmãos. Não era nada disso, os outros filhos, melhor dizendo. Mas José também teve sonhos que contou para os seus irmãos. Esses sonhos, José tinha um destaque, os irmãos não. E os irmãos ficaram furiosos com ele. Um certo dia vendeu ele como escravo. Ele passou por situações difíceis. E quando ele estava numa prisão, ele interpretou o sonho de um prisioneiro. E esse prisioneiro foi trabalhar servindo o faraó. E faraó, no momento, teve um sonho que ninguém conseguia decifrar esse sonho. E essa pessoa pegou e falou assim, olha, teve uma pessoa lá na prisão que decifrou o meu sonho. E aconteceu exatamente o que ele falou. E aí o faraó chama essa pessoa. E essa pessoa era quem? José. E José, pela graça de Deus, ele decifrou, né, ele interpretou o sonho de Faraó. Faraó colocou ele como governador do Egito. Então, abaixo de Faraó era José. E na terra, aconteceu um período de grande seca. E aí Jacó, que era pai de José, que estava lá numa outra cidade, Jacó pensava que o seu filho tinha morrido, né, que José tinha morrido, como os irmãos haviam contado. Ele falou para eles, olha, desce até o Egito e compra mantimento para nós, porque a terra está seca, a gente não está conseguindo ter nada. E os irmãos foram lá, os irmãos de José. Quando chegaram, José os reconheceu. José fez uma situação para confirmar se eram os irmãos, como estava o pai, como estava o outro irmão mais novo. José viu que realmente eram os seus irmãos. E teve um certo momento que ele se revelou aos irmãos. Né? Poderia dizer assim, nesse momento que José se revelou, José poderia falar, olha, vocês me venderam, hoje eu sou governador, vou colocar vocês como meu escravo, vocês serão escravos. Ou poderia matá-los, poderia fazer diversas coisas. Mas José, ao contrário, ele perdoou os irmãos e amou os irmãos. Não levou em conta todo o sofrimento que ele viveu por conta dos irmãos. Né? Então, nós devemos trazer isso como exemplo. Aqui, tanto faz os nossos irmãos na nossa família, quanto os irmãos da igreja, ou com qualquer outra pessoa, o nosso próximo. A gente não pode pagar o mal com o mal, mas a gente tem que pagar o mal com o bem. E foi o que José fez. Né? E aí ele deu o melhor para os seus irmãos, eles ficaram lá na cidade, lá no Egito, e tudo ocorreu bem. Então, se você está chateado, se o seu irmão te magoou, seja da família, seja da igreja, seja lá quem for, ame, perdoe. E se você não consegue perdoar, peça a Deus. Peça a Deus para trabalhar no teu coração e que você venha liberar o perdão.
Outros irmãos foram Moisés, Arão e Miriam. Está lá em Números 12. Miriam e Arão estavam conversando e aí eles falaram mal de Moisés, falando que Moisés tinha casado com uma mulher cusita, e tudo que era uma etíope na época, né? E aí eles também falaram assim, e disseram porventura, falou o Senhor somente por Moisés, também não falou por nós? E aí Deus ouviu, Deus sabe, escuta todas as coisas, Ele sabe de tudo. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, sai da tenda da congregação. E saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e ambos saíram. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. O que aconteceu aqui nessa situação? Miriam e Arão estavam lá falando mal de Moisés. E eles começaram com a desculpa que Moisés tinha casado com uma mulher etíope e tudo mais. Mas na verdade não foi isso. Eles estavam reclamando porque falaram assim, será que Deus só fala com Moisés? Deus não fala com a gente também? Só que Deus ouviu, ficou irado, porque Moisés era um servo e ele se dispunha a fazer a obra do Senhor com sinceridade, ele servia ao Senhor. E Deus falava diretamente com Moisés. E aí o Senhor ficou irado e ele permitiu que uma lepra fosse na vida de Miriam. E Arão falou para Moisés, Moisés, a nossa irmã tá leprosa e tudo mais. E Moisés, ele humildemente foi lá, pediu ao Senhor, rogou ao Senhor, não foi nem só pedir, ele rogou ao Senhor que curasse Miriam. Miriam ficou 7 dias leprosa e depois toda a lepra saiu do corpo dela, porque Moisés pediu a Deus e Deus concedeu. Né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala mal de alguém, né, de alguma pessoa, dos nossos irmãos, principalmente, da nossa família, de outra pessoa, e principalmente das pessoas que têm chamado. Às vezes a gente fica com inveja. Aqui dá para notar que Miriam e Arão estavam com o quê? Com inveja do chamado que Moisés tinha, da intimidade que Moisés tinha com Deus. Mas Moisés tinha essa intimidade porque ele buscou essa intimidade. O Senhor o chamou, mas o Moisés fez por onde? Ele buscava o Senhor, ele orava ao Senhor. E tem pessoas que Deus dá o dom, né? Tem vários dons, aptidões. Então a gente não pode ficar com ciúmes. Às vezes tem irmão que tem ciúmes do outro porque tem o dom do louvor, porque tem o dom de pregar, ou porque tem alguma aptidão, porque joga bola bem, para os meninos joga futebol bem, um videogame, sei lá, alguma coisa. E as pessoas começam a ter inveja. E Deus não se agrada disso. E principalmente inveja entre quem? Entre os irmãos. Deus não quer isso. E os irmãos de sangue, não só os da igreja, mas de sangue também. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que não nasça no nosso coração alguma inveja em relação a algum irmão. Às vezes uma irmã vai estar louvando lá, aí você começa a criticar porque desafinou, porque não sei o quê. Deus não se agrada disso. Não se agrada, não tenha ciúmes nem inveja do seu irmão. Amor sem fingimento. Está lá em Romanos 12, 9, diz assim, que o amor de vocês não seja fingido, odeie o mal e siga o que é bom. Então, o nosso amor ao próximo, inclusive com o nosso irmão de sangue, deve ser verdadeiro como Cristo nos ensinou. E mesmo sendo maltratado, mal compreendido, nunca se envigou. Ao contrário, orou a Deus e pediu que perdoasse a todos. Aqui eu estou falando de uma forma geral. Mas principalmente com os irmãos de casa, às vezes com a família. Sabe por quê? Às vezes a gente dá mais valor para quem está lá fora. A gente gosta mais de outras pessoas, dos nossos amigos, ou do primo, ou do irmão da igreja, e esquece da nossa família. Às vezes a gente quer tratar bem todo mundo, mas e os da nossa família? Como é que fica? Deus quer que seja igual para todos. Que nós tenhamos amor por todos. Da mesma forma que Cristo foi. Cristo amou a todos. E quando ele estava lá na cruz, ele pediu ao Pai que perdoasse quem? A todos. Aqueles que cuspiram nele, aqueles que maltrataram. Ele não fez acepção, foi por todos. Então que o nosso amor não seja fingido. O nosso amor seja o que? Verdadeiro. E aqui eu coloquei o irmão e amigo. Tem algumas pessoas que falam assim, eu tenho alguns amigos, nossa, ele parece irmão.
Só que aqui eu vou fazer uma relação com você, é o seguinte, o nosso irmão, o seu irmão de sangue, vocês que têm irmãos, irmãs, vocês têm que ter seus irmãos como um amigo. Além de ser irmão de sangue, da família, de ter a mesma criação, de estarem juntos, você tem que ter ele como amigo. Você tem que pedir ao Senhor para que ele seja seu amigo. E tem alguns amigos que são o quê? Como irmãos. A Bíblia fala, né? Que tem amigos que se transformam em irmãos devido à situação, à proximidade, fica ali como foi Davi e Jonatas. Eles não eram irmãos de sangue, mas eles eram tão próximos, um amigo tão íntimo, que era como se fossem irmãos. Então, que a gente venha a ter os nossos irmãos como amigos e os nossos amigos como irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai se agradar. E sempre Jesus nessa relação. O Senhor Jesus ele tem que estar em primeiro lugar, né? E que os nossos amigos, os nossos irmãos também sirvam ao Senhor Jesus. E essa é a melhor forma, é isso que o Senhor quer. O relacionamento que o Senhor quer entre nós é esse. Que nós sejamos amigos e irmãos. E Ele no meio, Ele é o principal sobre a nossa vida. Amém, adolescentes? Nós terminamos a nossa aula por aqui e vamos para as perguntas. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e de Caim não? Por que Miriam ficou leprosa? E para completar a frase abaixo. E devolvam para mim pelo WhatsApp ou por e-mail, né, que no final do trimestre vocês vão estar recebendo um brinde. Termino a minha aula por aqui. Que Deus os abençoe e uma boa semana. Fiquem com Deus.